John Wick mudou o estilo contemporâneo do gênero de ação. É um dos filmes mais impactantes para esse gênero nos últimos 20 anos, assim eu digo com tranquila certeza. A partir dele, passou-se a se exigir mais realismo nas coreografias, menos cortes de câmeras, sabe? À medida que a franquia avançava, um pouquinho de apreço com a história, né? Uma profundidade temática também, apesar de todo o absurdo, enfim. O quarto filme eu acho que foi o ápice disso que eu tô falando. A união perfeita entre a ação e o tema. Um tema que sempre esteve presente desde o dia que mataram o cachorro desse sujeito solitário, mas que no terceiro, sobretudo no quarto, cresceu bastante. Só que durante essa jornada de sucessos, o cinema entrou numa onda de universos compartilhados e a franquia ela foi levada a isso também. O universo ele foi se expandindo avassaladoramente dentro da própria história, criou-se assim um grande emaranhado e fora dela surgiram derivados, como a série Continental, que não fez muito sucesso, e agora é a vez de Bailarina. Aí vem a pergunta: como é que você vai estar no mesmo universo de John Wick e não ser comparado diretamente a John Wick, uma vez que todos os filmes que sequer estão no universo de John Wick, mas são ação, acabam sendo comparados com ele? Não dá pra pedir um grande mais do mesmo aí pro Bailarina, né? Então eis o X da questão: como aceitar Bailarina com ele querendo ser bailarina e nem sempre tão John Wick assim? Lá na série Continental, essa inevitável comparação, tanto com o filme em si, quanto sobretudo com o protagonista, né, fez a série nunca encontrar o seu jeito de ser. Nunca. Não teve identidade, não conseguiu chegar ao ponto de você olhar e dizer assim, ok, tá no universo de John Wick, é John Wick, ou então não sei o que, enfim. E algo parecido surge na primeira metade de Bailarina, que no decorrer da trama deixa algo muito claro. Não é porque se passa no mesmo universo que precisa ser exatamente a mesma coisa. Quando entende-se que Bailarina vai construir a sua própria identidade, partindo de bases referentes ali ao John Wick, o filme melhora consideravelmente. Eu trouxe esse início bem longo, bem explicado, justamente para posicionar o filme no seu lugar. É John Wick, mas depois disse que não deve ser visto como John Wick. O próprio personagem aparece aqui no filme para marcar esse contraponto. Vamos lá, Bailarina é sobre essa personagem da Ana de Armas, um nome bem sugestivo aí para um filme de ação, né, se me permite a brincadeira. Uma personagem que, após ver o seu pai ser caçado e morto por assassinos, é entregue ao mesmo grupo que cuidou e treinou o John Wick, que é o Ruska Roma, um grupo lá da Bielorrússia. Agora treinada, né? Eve McCall é enviada para missões no submundo que os fãs da franquia já conhecem bem. Em um dado momento, ao invés de seguir o caminho da Ruska Roma, Eve escolhe um caminho mais pessoal, buscando vingança e ficando na encruzilhada sobre seguir a sua seita ou seguir o que é importante para ela. O filme é dirigido por Len Wiseman. Ele fez Anjos da Noite, Duro de Matar 4, o remake O Vingador do Futuro. Eu não sou muito fã dele, mas curiosamente aqui ele até que manda bem. E o filme tem um roteiro do Shea Hayton, que escreveu John Wick 3 e 4, apesar também de ter escrito o terrível Rebel Moon. Aqui ele meio que se encontra em casa porque o seu roteiro é como se realmente ele entendesse esse personagem John Wick de uma maneira que o próprio John Wick antes do 3 e do 4 filme não entendia tanto. E ele consegue mais do que isso, ele consegue equilibrar ação e história no nível raramente visto em filmes desse gênero. Tanto que aqui em Bailarina, essa característica já é trazida logo de cara, já é imposta de cara. Já é dado peso tanto aos temas quanto à estética primorosa, como também aos contextos criativos que levam a boas cenas de correria, boas cenas de embate, etc. Os contextos para porradaria são muito bem pensados. E quando o filme se permite destacar um assunto, né, trazer um subtexto à tona, ele brilha. Ou no mínimo manda bem. A ação enche muito a tela, é verdade. Mas é preciso dizer que até mais ou menos 2/3 do filme parecia que não ia pegar no tranco. Cara, parece que não ia dar jogo. Parece que não ia dar jogo, não tava funcionando. É bem diferente da elegância da montagem do John Wick. E aí as cenas iniciais, elas ficam muito truncadas, sabe? Entregue em picadinhos, mostrando até objetos em plano detalhe. Coisa de filme dos anos 90 que os antecessores do Bailarina definitivamente se furtaram de fazer. Esse início coloca em dúvida a capacidade da Ana de Armas segurar um protagonismo que exige credibilidade física, mesmo dentro do exagero típico aí desse universo. Aí é Keanu Reeves, né? Keanu Reeves, ele conseguiu equilibrar isso muito bem, mas ele também jogou a barra tão lá em cima que ele atrapalha até outros filmes do gênero, imagine, do mesmo universo. O Bailarina sofre inicialmente com isso. E aí é quando o próprio John Wick aparece como contraponto no filme que você percebe que não tem como Bailarina nem Ana de Armas ser o que os outros filmes foram. Não tem. Então esse filme ele precisa correr para achar a sua personalidade. Veja o Continental,
falhou por não encontrar a sua e talvez nem tentar buscar. Quando o instinto mais bruto da personagem é finalmente trazido à tona, algo menos singelo, algo bem mais explosivo, quase uma antítese do que se espera de uma bailarina de fato, aí o filme deslancha. As cenas, elas passam a refletir exatamente esse peso. Explosivos em vez de armas elegantes, coreografia mais aleatória em vez de coreografias milimetricamente pensadas, um lança-chamas descontrolado em vez de uma pistola. É aí que o filme encontra a sua personalidade e passa a construir muita autoridade. Ana de Armas é pequena, magrinha, espera-se o que dela? Leveza, delicadeza, mas a brincadeira do filme é fazer o oposto do esperado. No começo, a gente vê a Eve dançando repetidamente ali para a diretora, tentando executar um giro do balé clássico, enquanto o sangue vai ficando ali no tablado cada vez mais. Quando ela tira os sapatos, ou as sapatilhas, melhor dizendo, os pés ganham foco ali e estão destruídos, calejados, machucados, difíceis até de distinguir entre o que é dedo, band-aid, sangue, ferida. É por isso que ela é uma antítese da bailarina de palco. A própria bailarina, ela é também, no geral desse signo, uma antítese do que se espera da graciosidade. A Eve é esse pé amassado, ensanguentado, é essa brutalidade por trás da leveza da imagem. Ela é a violência que destrói uma suposta graciosidade, que destrói o sorriso falso da bailarina. A cena dela observando um número de balé mais à frente no filme é justamente a história refletindo sobre isso. Como pode, né? Tamanha dor sustentar tanta leveza ali para aquela dança ser realizada. Eve é a destruidora dos conformes. É a bailarina que faz o número, a pirueta, o giro, seja lá o que for, mas também espirra o sangue na audiência. Por isso o filme brutaliza tantas ações da sua protagonista e quanto mais brutaliza, mais ele se encontra. Não tem a elegância do cara que veste o terno. Ela até tenta ter essa elegância, mas é quando entra o lança-chamas. Essa é a arma dela. Ela não é a elegância do John Wick. Não é. Um dos momentos que melhor traduz isso é o embate aí com esse lança-chamas. Esteticamente maravilhoso, fantasioso na medida certa, mas ainda assim violento, pesado e, portanto, coerente com a personagem, justamente por ser o oposto do que se espera dela a uma primeira vista. A ação se encontra, mas quando os temas se alinham, aí o filme ele se constrói mais ainda em originalidade. E mais do que isso, ele também ajuda a discutir o próprio John Wick, ou seja, se fazendo um filme importante para esse universo. Vou tentar te explicar isso. Um dos temas mais fortes é o das seitas. Seitas ou das famílias que só te aceitam enquanto você segue as regras. Quando alguém quebra esse pacto, é descartado, deixado de lado, como acontece em duas ocasiões aqui nessa história. Em uma ocasião é o pai da Eve e a outra ocasião é o personagem do Norman Reedus, o ator lá de The Walking Dead. A protagonista ela tá no entremundo, porque de um lado uma seita a acolheu e ela deveria ser grata por isso. Do outro lado uma seita matou seu pai e tá prestes a matá-la também. Acontece que ela é inteligente. Ela entende através do descarte de uma amiga que ela também é descartável. Entende através da jornada do John Wick que se até ele é descartável, por que não ela? Ela precisa seguir regras para permanecer acolhida. Ela percebe que só é valorizada enquanto está nos conformes. E foi justamente isso que fez o seu pai ser perseguido e ter fugido com ela, ou seja, sair dos conformes. Esse tema cria uma própria metalinguagem com o filme e também com a sua proposta. Porque assim, vamos lá, bailarina precisa seguir as regras do mundo e do estilo John Wick para ser aceita ou ela pode ter um caminho próprio? Entendeu a brincadeira do roteiro? Eu deixo a pergunta para vocês, donos da seita, digo, fãs de John Wick. Ao mesmo tempo, esse assunto também dialoga com a jornada do próprio John Wick, né, do próprio personagem. Ele foi útil até decidir sair. E por isso ele entende tão bem o que a Eve tá passando. Até uma brincadeira no filme que diz assim, tudo isso por um cachorro? Não, gente. O John Wick não fez tudo que fez por conta de um cachorro. Matar o cachorro foi o que fez ele perceber que ele nunca vai conseguir sair daquele epicentro, daquela vida. Ele não poderia ser o cara comum que escondeu suas armas e que vivia, portanto, também essa vida comum. É a mesma coisa com a bailarina, é a mesma coisa com a Eve. Porque a partir dela, o filme está discutindo o próprio John Wick, os dilemas que ele já teve, os sistemas que ele desafiou, o que inclusive justifica a forma como ele se posiciona diante dela aqui nessa história, mas também está discutindo a si mesmo enquanto o filme preso a esse universo. E isso é o que torna o filme, assim, primeiramente num lugar comum e depois, se expandindo muito e ganhando um caminho próprio. Apesar de acertar na ação, apesar de acertar nos temas de pertencimento, tem uma coisinha que acho que atrapalha um pouquinho aqui o bailarina. Porque ele vive uma tensão interna que quase coloca tudo isso que eu tô falando a perder. Quando começa a ganhar personalidade própria, ele também tenta se reconectar com o molde John Wick de ser. Ele fica
com um pé lá e outro pé cá o tempo todo, né? E quem tá em cima do muro geralmente cai. Isso pode enfraquecer bastante a percepção dessa identidade que está sendo criada, eu acredito que muito bem criada, mas quem não percebeu os detalhes pode não conseguir chegar lá. A protagonista aqui até ganha um apelido, como o John Wick é o Baba Yaga, ela é a Kikimora. E o filme ele oscila entre criar algo novo e também repetir algumas fórmulas já consagradas. No fim, Bailarina funciona melhor quando olha pra Eve como personagem independente, não como extensão do John Wick. É menos elegante, como eu já disse, é mais densa e mais visceral, e aí sim é quando ela cria, né, quando ela deixa a sua assinatura. A diferença entre a primeira missão da Eve, uma boate ao estilo John Wick, onde tudo dá errado, e depois a última missão dela, quando assume-se do jeito que ela é, acho que representa muito bem isso aqui que eu tô falando. Nessa linha, o terceiro ato do Bailarina é sem dúvidas o que o filme tem de melhor. A ideia daquela cidade isolada, da seita, do frio, das questões de família, os códigos próprios, cara, o universo, né, o mundo paralelo dentro de um mundo já paralelo é o cenário perfeito para que o filme brilhe a partir do absurdo. Alguns percalços são sensíveis, por exemplo, o filme ele carece de ter um vilão fisicamente impactante, algumas escolhas de direção como os close-ups exagerados nos rostos dos antagonistas eu acho que soa caricatural demais, e isso é algo que a franquia John Wick sempre evitou, mas aqui foi um pouco no simples. Some isso a frases como "lute como uma garota", frases aí dignas de camiseta, só um homem escreveria uma frase dessa pra falar sobre uma mulher, eu acho que a gente tem a quebra, quebra um pouquinho o tom dessa brutalidade que o filme estava trazendo. A questão é que a densidade simbólica e a estética vão muito bem, e o filme ele consegue superar esses percalços tranquilamente. Os temas e sobretudo as cenas de ação do terço final, apesar de alguns detalhes ao longo do filme, eu acho que consolidam Bailarina como uma peça importante dentro desse universo. Quando a gente entende a Eve e também a abordagem dela mais crua, mais impulsiva e ainda também em formação, é quando o filme atinge o seu nível e melhora consideravelmente. O problema é que ele demora a se impor e pode perder público aí durante essa jornada, mas quando se impõe, sabe muito bem o que está fazendo e domina tudo com muita perfeição. É isso, muito obrigado por ter chegado ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado e se gostou, deixa o like, se inscreve no canal também, espero te ver numa próxima oportunidade, forte abraço em vocês e tchau!